Salmo 102, versículo 1 e 2. Senhor, ouve a minha oração, e chega a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que clamo. Ouve-me depressa. Salmo 102, versículo 1 e 2. Esse é um salmo de Davi, escrito na sua época para o cantor Mor. Nós vemos que Davi aqui expressa realmente um momento de necessidade, de clamar a Deus para que Deus ouça a sua oração. Davi passou por vários momentos em sua vida muito difícil. Chegou ao ponto de achar que Deus já não ouvia mais. Chegou ao ponto de pensar que Deus não escutava mais ele. Mas mesmo assim, Davi continuou depositando a sua confiança em Deus, mesmo ele achando que Deus não estava mais o ouvindo. Nós vemos vários salmos onde Davi clama a Deus e pede a sua presença em sua vida, pois ele enfrentou diversos momentos na vida que achou que Deus já tinha o abandonado, que Deus o tinha deixado. Davi cometeu um erro, a Bíblia nos diz, e no Salmo 51, Davi então clama ao Senhor para ter misericórdia dele e não o abandoná-lo. É verdade. Existe momento na vida de pessoas, mesmo que são temente a Deus, mesmo que são segundo o coração de Deus, como Deus, através das suas escrituras, fala de Davi, que Davi era segundo o coração de Deus. Mas Davi passou por momentos em suas vidas que pensou: Deus não está me ouvindo. Me faz lembrar quando Deus chamou a Noé e disse para Noé construir uma arca na qual salvaria não só a família dele, mas toda a espécie dos animais. E a Bíblia nos diz que Noé ouviu Deus falar e começou a construir a arca. E a Bíblia diz que a arca levou 100 anos para ser construída. E durante todo esse tempo, a Bíblia não relata em espaço algum que Deus tornou a falar com Noé. Quem sabe Noé, em alguns momentos desse período de 100 anos, deve ter pensado como Davi: Deus mandou eu construir a arca, mas Deus nos deixou. Mas mesmo assim, Deus ficando mudo, surdo no sentido físico para Noé, Noé não deixou de confiar em Deus. E mesmo Deus não falando com ele no espaço de 100 anos, ele manteve a sua fidelidade a Deus e a construção da arca. E a Bíblia nos diz que quando Noé terminou a arca, após 100 anos, Deus fala novamente com Noé. Imagine você receber uma palavra de Deus e durante 100 anos, durante 50 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 70, 80, 90 anos, você fazendo algo que Deus mandou você fazer, mas não ouvir uma palavra sequer de Deus relacionado com você. Noé foi um homem de fé e confiante em Deus. Sabia que mesmo que Deus não estava falando com ele, mas porque Deus, ele faz aquilo que ele quer. E as pessoas que Deus chama jamais devem deixar de confiar em Deus e acreditar em Deus, porque Deus realmente se faz presente. Eu falo para você
que em dados momentos da nossa vida nós achamos que Deus não está mais conosco. Talvez por algo que cometemos errado, por uma falha que cometemos. Talvez porque achamos que, na realidade, Deus não quer mais falar com a gente. O salmista chegou a dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Não se sabe quanto tempo Deus ficou sem falar com Davi. Não se sabe há quanto tempo Deus deixou Davi sem uma resposta vindo da sua parte. E nós vimos aqui no Salmo 102, versículo 1 e 2, o salmista dizendo: Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que clamo. Ouve-me depressa. Era uma necessidade urgente de Deus se manifestar na vida do salmista, porque os inimigos estavam atacando e tentando destruir ele de todas as formas. Quem sabe quantas orações ele fez e não teve resposta de Deus. Quem sabe quantas vezes ele pediu e não teve uma resposta. Mas mesmo assim, ele jamais deixou de confiar em Deus. Noé, 100 anos. Após terminar a arca, então ouve Deus falar: entra tu e a tua família na arca, e vou enviar os animais para dentro da arca. E assim, depois de 100 anos, a segunda vez Deus fala com Noé. E Noé então faz como Deus ordena e entra para dentro da arca, e Deus conduz os animais para dentro da arca, e Deus fecha a arca por fora. E a Bíblia diz que foi agora o dilúvio sobre a face da terra. Deus diz que enviaria o dilúvio, e por um período Deus manteve o dilúvio sobre a face da terra. Noé dentro da arca, sendo chacoalhado de um lado para o outro. E nada de Deus falar com ele dentro da arca, pois a Bíblia não relata em ponto algum que Deus falou com ele dentro da arca. E ele naquela luta com suas famílias dentro da arca, porque a tempestade era grande. Ele não ficou lá como se fosse no iate passeando, não. Mas depois Deus então fala com ele. E Noé tira a cobertura da arca e vê que a arca, a água está se secando sobre a face da terra. A água abaixou, Noé sai da arca. Deus torna a falar mais uma vez com Noé. Foi a primeira vez e depois a segunda, depois de 100 anos. Parece que Deus não está ouvindo o que você fala, né, irmão? Você que está nos ouvindo, talvez você tenha falado tanto com Deus a respeito de algo em sua vida, mas não tenha tido uma resposta. Talvez você tenha achado que Deus já te desprezou, como aquele paralítico no tanque de Betesda, como aquele paralítico que estava já há 38 anos, se achava enfermo e não tinha ninguém para ajudar. Quem sabe quantas vezes ele pensou: Deus me abandonou. Pois o anjo movimenta as águas, mas eu não consigo nem chegar perto do tanque. Deus me desamparou, me desprezou. Talvez aquele paralítico tenha vários pensamentos relacionados com isso. Deus não tem me ouvido. Mas de repente, ele olha e vê um homem caminhando em sua direção. E
E esse homem se aproxima dele e diz: você quer ficar são? Ele fala a verdade: não tem ninguém, sou sozinho, ninguém me ajuda. Mas o Senhor Jesus diz para ele: levanta, pega a sua cama e vai embora, anda. E aquele paralítico então começou a se levantar depois de 38 anos se achava enfermo. E saiu andando sem mesmo entrar naquele tanque, nas águas. Talvez você tenha até chorado em diversos momentos da sua vida achando: Deus não está mais me ouvindo, Deus não está mais me escutando. Talvez você tenha feito como Davi, talvez você tenha feito como Noé, talvez você tenha feito como Abraão em alguns momentos de sua vida, principalmente quando foi para entrar no Egito, que com medo de morrer, com medo de perder a sua vida, nega até que a sua esposa é sua esposa e diz que é irmã dele, com medo. Quanta gente na realidade pensa: Deus não está me ouvindo mais. Você tem enfrentado problemas na sua vida diversos. E você, como Davi, como Noé, como outros personagens bíblicos, chegou a dizer: Senhor, ouve, escuta-me, inclina para mim, Senhor. Achando que Deus não estava ouvindo mais. Mas eu quero dizer para você, que está ouvindo essa palavra nesse momento, que Deus às vezes fala no próprio silêncio. Foi quando trouxeram aquela mulher que tinha apanhado no ato do adultério e os homens acusando ela, falando para Jesus que tinha que matar ela apedrejada. Jesus não respondeu uma palavra sequer e continuou escrevendo na terra por algum momento. Quem sabe aquela mulher, naquele período de tempo, ela pensou: até esse Jesus aí agora esqueceu de mim. Eu vou morrer apedrejada. Eu não sei o porquê você está achando que Deus silenciou na sua vida e não te ouviu mais. Eu não sei o motivo, mas eu quero dizer para você uma coisa: que Deus jamais deixou de te ouvir nos momentos que mesmo de fraqueza você tem passado. Ele faz como quer e nós devemos sujeitar as suas vontades e saber que Ele, ainda que não fale, está em nossa vida. Amém. Eu disse sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só.